Morte acabou de ser confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou, chocou Brasília e a esquerda aqui agora, neste exato momento. Além dessa, gente, eu vou trazer outras várias informações. Como vocês já perceberam, eu estou sendo mais rápida nas informações. Muita gente está me pedindo aí em função dos jogos que está acontecendo aí da Copa. Fabiano, eu estou assistindo os jogos, agiliza mais, encurta aí o spoiler. Então, assim, eu não vou ficar dando spoiler de tudo que eu vou trazer exatamente para o vídeo não ficar muito longo, para ficar mais reduzido, para ficar mais fácil de vocês continuarem acompanhando os jogos e também ficar antenado, né, sabendo de tudo que está acontecendo aí na política e no judiciário, principalmente aqui no Brasil. Então, por esse motivo, eu estou agilizando tudo aqui para vocês. Rapidamente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, tá? Por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos, que o clima realmente está extremamente tenso do Palácio do Planalto aqui agora, neste exato momento. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia. Meu Deus do céu, gente, tá? Vamos lá. Agora, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo da Janja passando vergonha, mas, essa mulher não cansa de passar vergonha. Gostei até desse comentário aqui, ó. A primeira dama que mais passou dias viajando para fora do Brasil do que o próprio presidente, porque segundo aí que saiu na imprensa, que a Janja viajou mais, ficou mais dias no exterior do que o próprio Lula da Silva, ou seja, uma mulher que nunca recebeu um voto, viajou mais do que o presidente da República. Sim, gente, e tudo, você sabe quem pagou, né? Você, eu, nós. Por que o Lula é desesperado? Por que o Lula soca tanto imposto no lombo do povo brasileiro? Tem isso aqui para sustentar também, além daquele bando de ministros inúteis, quase 40, além do Lula, além de secretários, além daquela cambada toda, ainda tem isso aqui para a gente sustentar, né? E que custa muito caro para o nosso bolso. Pois bem, gente, tá? Vejam a vergonha que a Janja acabou de passar. E eu faço questão de trazer para vocês, mas eu vou trazer isso aqui, que o vídeo fica maior na tela. Vejam só a Janja, mais uma vez, passando vergonha. E o vereador aqui, ó, destruiu a Janja. Meu Deus, vejam só. Venham para o lado da força do bem. Junte-se a nós e seja um porta-voz do Lula. Vamos ser Jedis, espalhar a nossa força e ser a voz do presidente Lula para levar informação e verdade para todos os cantos do Brasil. Desafio aceito, Janja. Posso começar aqui? O governo Lula na área da educação bloqueou 1,6 bilhões de reais e deixou de entregar 45 mil livros em braille para crianças cegas. É isso mesmo. Nas viagens vocês foram bem, viu? Foram 7 bilhões de reais gastos pelo Lula e pela Janja para viajar o mundo aí. E a dona Janja, inclusive, passou 170 dias fora do Brasil, tá batendo recorde, hein? Saúde demorou 9 meses para o governo Lula comprar a vacina da dengue e depois ainda descartou 2 bilhões de reais em vacinas e medicamentos. A área da segurança se recusou a classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas e ainda chamou os traficantes de nossos criminosos. Que vergonha. Na economia, o governo Lula criou um novo imposto a cada 27 dias, atenção, 27 dias, e as famílias brasileiras bateram recorde de endividamento histórico no nosso país. Combate à corrupção nem se fala, né? INSS, Banco Master, essa que é a verdade sobre o governo Lula, para você não ser enganado por esses jedis do lado negro da força e a gente ficar sabendo tudo que está acontecendo no Brasil. Cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Enquanto eles estão ali, né, convocando um batalhão para mostrar que o Lula é o governo do amor, que o Lula revolucionou o Brasil, que hoje o Brasil é um país, só falta eles dizerem isso, né, que o país é um país de primeiro mundo, que temos educação, por causa do Lula a educação é de ponta, a saúde, a educação, a infraestrutura, que eles vão lá, né, gente, eles vão treinar os soldados dele para divulgar fake news, porque assim, aqui foi tudo desmentido, né? Possivelmente em cada uma dessas áreas aqui que o vereador mencionou, eles vão aí contar uma lorota, mas tem a gente aqui para divulgar a verdade dos fatos. E a verdade é que o Lula destruiu o Brasil, lamentavelmente. Flávio Bolsonaro vai ter um grande trabalho pela frente, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. E agora, deixa eu trazer aqui essa notícia triste pro PT, viu, gente, tá?
Segurança agride deputada do PT no Rio Grande do Norte e a Janja exigiu que o agente lá que agrediu fosse afastado. Meu Deus do céu, gente, que situação. E é que aconteceu que o cara agrediu aqui a deputada petista. Meu Deus do céu, será que o cara tá furioso? Um segurança agrediu uma deputada estadual do PT no Rio Grande do Norte em evento no partido em Natal. O encontro discutiu o combate à violência contra as mulheres e contou com a presença da primeira-dama, Janja da Silva. Gente, a Janja estava presente no evento e a deputada petista foi agredida. Meu Deus do céu! A deputada afirmou que foi atingida por uma porta fechada de forma brusca no final do evento. Segundo a nota divulgada pela parlamentar Divaneide Basílio, a situação ocorreu no final do evento. Ela estava identificada e acompanhada de uma criança. Não houve ferimentos graves, diz o comunicado, mas o cara sentou a porta basicamente na cara da mulher e ela foi atingida. O diretório do PT no estado afirmou que Janja afastou o segurança. A primeira-dama, assim que foi informada, prontamente repudiou o ocorrido e afastou o agente dos eventos seguintes. Os covardes que cometem esse tipo de brutalidade, os que propagam mentiras sobre a situação, merecem todo o nosso repúdio, afirma o partido. Agora, a pergunta que eu me faço aqui é: onde estava a Janja quando, aquela Aniele Franco estava sendo abusada pelo Silvio Almeida, que era o ministro dos Direitos Humanos do Lula? Porque, segundo o que saiu na imprensa, antes da bomba explodir, a Janja e o Lula já estavam sabendo que aquela ministra já estava sendo abusada pelo ministro Silvio Almeida. Só que, no primeiro momento em que eles ficaram sabendo, eles optaram por deixar tudo quietinho, ficar caladinho. Lula vai se candidatar à presidência, não fala nada. Só que a casa caiu, a imprensa descobriu, o portal de notícias Metrópolis descobriu o escândalo, revelou para o Brasil inteiro. Aí é que o governo Lula foi lá e tomou decisão de expulsar o Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, essa mesma Janja que está aqui, que puniu aqui o segurança, por quê? Que não lutou tanto pela Aniele Franco enquanto ela estava sendo abusada dentro do governo do Lula? Um pouco hipócrita isso aqui, né? Me soa um pouco hipócrita. Olha, se não for prejudicar o meu maridinho, o Lula, aí eu posso pedir demissão. Agora, se for presidente, se for ministro do Lula, isso é um escândalo, um escárnio, não, vou ficar caladinho. Todo mundo caladinho, como se nada tivesse acontecido. Eu falo uma coisa pra vocês, gente, se o portal de notícias Metrópolis não tivesse revelado aquele escândalo, era capaz do Silvio Almeida estar até hoje lá naquele ministério. Que depois, a própria Aniele veio a público e confirmou aquela matéria do Metrópolis, que o escândalo explodiu. Aí que o Lula foi tomar a decisão, mas eu não me lembro de ter visto uma fala da Janja sobre aquilo, protegendo lá a outra ministra que estava sendo abusada. Eu não me lembro. E vocês se lembram? Porque eu não. Vamos lá, hipócrita, gente, tá? Hipócrita. Quando me convém, eu falo, mas quando não convém, eu fico caladinha, Quando eu vejo que vai prejudicar o Lula, eu fico caladinha. Hipócrita, gente? Pessoal, decisão de Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro, gente. O Brasil inteiro está à espera dessa decisão do ministro Moraes. Afinal de contas, Bolsonaro vai continuar em prisão domiciliar ou o ministro Moraes vai ter a coragem de mandar o Bolsonaro de volta para a prisão na superintendência da Polícia Federal? Ele vai ter coragem de mandar o Bolsonaro de volta para a cela? Será? A defesa de Bolsonaro diz que não houve falta grave em apreensão de arma, ou seja, a defesa do Bolsonaro acabou de enviar isso aqui para o STF, para o ministro Alexandre de Moraes,
e pediu para ele não levar isso em consideração. Tá aqui, ó. A defesa de Bolsonaro fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que não considere a apreensão, né, recente de uma pistola em nome do ex-presidente como falta grave. Inclusive, o próprio PGR deu parecer agora dizendo, olha, por enquanto não vejo falta grave nessa apreensão dessa arma do Bolsonaro. O que é que caracteriza isso como falta grave? Isso, o próprio PGR. E, além disso, apelou para que seja mantida a prisão domiciliar, já que o prazo inicial de 90 dias venceu no último dia 26. Aí, o Alexandre de Moraes pediu reunião, gente. Tá aqui, ó. Moraes deve se reunir com a defesa de Bolsonaro antes de definir sobre a domiciliar do Bolsonaro. Tá aqui. O ministro Alexandre de Moraes deve se reunir com a defesa de Jair Bolsonaro antes de decidir se mantém ou não o ex-presidente em prisão domiciliar. A audiência, segundo apurou a CNN, está prevista para a próxima terça-feira, dia 30. Ou seja, então essa decisão sobre a domiciliar do Bolsonaro possivelmente deve sair na terça ou na quarta, né? Bolsonaro completou os 90 dias na última quinta-feira. A tendência era que Moraes renovasse o benefício automaticamente. A apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente, porém, levou o ministro a reavaliar a decisão. Porque o próprio ministro disse que, olha, eu acho isso uma falta grave. Aí mandou para o PGR, não, eu não vejo isso como falta grave. E agora a defesa do Bolsonaro pediu para o Moraes não levar em consideração a questão como falta grave, não considerar isso que falta grave na sua decisão, e ele pediu reunião com a defesa do Bolsonaro. E eu confesso para vocês uma coisa, gente, eu acho que isso aqui é notícia boa, eu acho que isso é bom. Só pelo fato dele ainda não ter dado essa decisão em cima da sua opinião, que na opinião dele foi falta grave, mas ele não tomou a decisão ainda. Ele decidiu por ouvir a defesa do ex-presidente Bolsonaro antes de tomar a decisão. Então, eu vi isso como uma iniciativa positiva para o Bolsonaro. Porque, assim, gente, ele poderia ter tomado já essa decisão. Já passou do prazo, ele já poderia ter tomado. Não tomou, pediu o parecer do PGR, agora quer ouvir a defesa do Bolsonaro. Eu acho, gente, tá? Minha opinião, que ele vai manter o Bolsonaro em prisão domiciliar. Eu acho. Ainda mais em questão aí de saúde, Bolsonaro tem a questão de saúde, né? Vamos ver, eu vou estar acompanhando aqui para trazer para vocês. E agora, gente, tá? A política brasileira está de luto. Uma notícia triste foi confirmada aqui há poucos instantes para o governo Lula, para a grande aliada do Lula, né, para Dilma Rousseff, para a família, né, da Dilma principalmente. Igor Rousseff, irmão mais velho de Dilma, morreu aos 79 anos em Minas Gerais. É isso que está aparecendo aqui na sua tela. O advogado Igor Rousseff, irmão mais velho da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, morreu ontem, dia 27, em Belo Horizonte, aos 79 anos. Igor não participava da vida pública, né, e já estava aposentado, morando no interior de Minas. A causa da morte não foi divulgada pela família, mas ele já estava internado na capital mineira desde o meio da semana. A ex-presidente fez, né, uma homenagem ao irmão nas redes sociais. Ela disse, meu irmão, que você siga sua jornada em paz e serenidade, escreveu, né, com uma foto em preto e branco em que os dois aparecem crianças em meio aos pais. Os dois nasceram em 1947, mas ela era 11 meses, ele, né, era 11 meses mais velho do que ela. Tá a foto dos dois aqui quando criança, gente, tá? Tá aqui. A informação que foi confirmada também pelo Palácio do Planalto. Então, é luto na família Rousseff nesse dia de hoje, gente, tá? Deixa eu trazer essa informação aqui para vocês, tá? O Carlos Jordi, gente, tá? O nosso, quem sabe, né, futuro senador da República, o deputado federal Carlos Jordi, acabou de divulgar aqui uma notícia, uma péssima notícia para o Lula da Silva. Realmente, a associação entre Lula
Realmente, a associação entre Lula e o crime organizado, as facções terroristas, Comando Vermelho e PCC, está tirando o sono do descondenado. Isso está repercutindo muito mal. Ele tem tentado censurar as pessoas e ele me processou mais uma vez, porque eu publiquei um vídeo no dia 9 de junho mostrando o contraste entre ele e Flávio Bolsonaro, mostrando as suas falas em que ele defende criminosos, as suas relações com faccionados, com pessoas do Comando Vermelho e PCC, e mostrei a conduta de Flávio Bolsonaro, que buscou classificar as facções como terroristas e que defende o modelo Bukele. E Lula não gostou e me processou mais uma vez. E perdeu mais uma vez. Olha só a decisão do TSE. Essa aqui é a decisão. Trata-se de representação ajuizada pela Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, contra Carlos Jordi, e aí segue, né? Segunda inicial, o representado divulgou em 9 de junho vídeo com texto sobreposto com os seguintes termos: enquanto Lula defende terroristas, Flávio defende modelo Bukele. A legenda da publicação afirma: o contraste é gritante. Lula defende criminosos e terroristas, Flávio e Bolsonaro querem implantar o modelo Bukele no Brasil. No vídeo, o representado estabelece comparação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no contexto de debate sobre segurança pública, combate ao crime organizado, endurecimento penal, redução da maioridade penal, construção de presídios e eventual adoção no Brasil de medidas inspiradas no chamado modelo Bukele. Eu sublinhei aqui os trechos mais importantes para vocês entenderem de uma forma bem objetiva. O conteúdo impugnado, embora veicule crítica contundente e eleitoralmente desfavorável a Lula, está estruturado em sua essência como peça de contraste político entre duas visões de segurança pública. De um lado, o representado apresenta Flávio Bolsonaro como defensor de política criminal mais rigorosa, com referência ao chamado modelo Bukele, ao endurecimento penal, à construção de novos presídios, ao encarceramento e à redução de benefícios penais. De outro lado, critica Lula por posições políticas e manifestações públicas relacionadas a temas como criminalidade urbana, roubo de celulares, responsabilização penal de adolescentes, política de drogas, soberania nacional e classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Trata-se, portanto, de matéria de evidente interesse público. Segurança pública, combate ao crime organizado, endurecimento penal, redução da maioridade penal, classificação jurídica de facções criminosas, cooperação internacional e limite da soberania nacional são temas centrais do debate democrático e podem ser objeto de crítica pública severa, inclusive em ambiente de pré-campanha. O que eu mostrei, pessoal, foi um vídeo em que eu trago vídeos de falas de Lula, inclusive ele defendendo o ladrão de celular, dizendo que ele não aguentava mais ver jovens de 14, 16 anos sendo presos ou mortos pela polícia, às vezes porque só roubaram um celular, mostrando aquele vídeo em que ele fala que os traficantes são vítimas dos usuários, e aquele vídeo também em que ele fala de uma forma muito raivosa, indignado, com Flávio Bolsonaro por ter ido aos Estados Unidos para trabalhar pela classificação das facções como organizações terroristas. E mostra também Flávio Bolsonaro defendendo o modelo Bukele, que é um modelo que deu muito certo em El Salvador, um país que tinha uma taxa de homicídios que era uma das maiores do mundo, que era o país mais perigoso do mundo. Hoje é o segundo país mais seguro do mundo, mais seguro da América Latina, com 97% da redução de homicídios, e que Flávio Bolsonaro quer trazer isso para o Brasil, com endurecimento penal, com fim de benefícios penais, construção de mais presídios. Lula não gostou nada disso. É certo que o vídeo adota tom severo, depreciativo e politicamente desfavorável ao presidente da República, até porque ele nos deu essa munição, né? Todavia, a crítica contundente à posição de agente público sobre segurança pública, política criminal, combate ao crime organizado e relações internacionais situa-se, em princípio, no âmbito da liberdade de expressão e do debate público. Bom, se eles estão incomodados com tudo isso que nós estamos trazendo referente às associações de Lula com o crime organizado, com as suas falas, é só mandar ele calar a boca e parar de se relacionar com traficantes e com faccionados. Vamos direto aqui ao ponto. No caso, embora a representante sustente que o vídeo promove a associação indevida entre Lula e defesa de criminosos, os elementos apresentados não permitem concluir nesta fase de cognição sumária que tenha havido manipulação objetiva do conteúdo reproduzido ou atribuição de fato sabidamente falso. Evidentemente, porque os conteúdos são verdadeiros, é tudo verdadeiro. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ah, pessoal. Mais uma vitória. Parabéns ao ministro André Mendonça pela sua decisão.
porque isso aqui é uma censura. Eles estão tentando censurar o debate político, o debate público, sobretudo num tema que é muito sensível para Lula, que é a segurança pública, que é essa relação que ele tem com os traficantes, com o crime organizado, lutou para não classificar as facções Comando Vermelho, PCC, como organizações terroristas. Essa é uma decisão acertada. Se Lula não quer que as suas falas sejam reproduzidas, é só parar de falar besteira. Mais uma vitória. Recentemente, eu tive uma vitória também em que eu falava que o PT era partido dos traficantes. O PT me processou, pedia 40 mil reais e que eu me abstivesse de postar novas postagens com o mesmo conteúdo, e a justiça também indeferiu, dizendo que eu estou resguardado pela imunidade parlamentar e que isso é do debate público, do debate político. Já são 2 vitórias. Recentemente eu também gravei sobre as prisões de Deolane Bezerra e também do vereador do PT de São Paulo, ligados ao PCC, 2 pessoas ligadas a Lula, e que eu mostrei aqui a relação do PT com o PCC. Se me processarem novamente, pedindo para retirar esse conteúdo e pedindo indenização, e se perderem, já vai ser a 3ª derrota e eu vou pedir música no Fantástico. Ai, gente, meu Deus do céu, 2 derrotas consecutivas para Luiz Inácio Lula da Silva. É aquele negócio, né? Se não quer ser criticado, não pode exercer cargo público, não pode ser político, porque o que mais acontece é político ser criticado, ainda mais o presidente da República. Vocês se lembram do que acontecia com o Bolsonaro? Bolsonaro, basicamente, foi o homem mais criticado durante os 4 anos que ele ficou ali na presidência da República. Ele ficava ali, né, acionando a justiça o tempo inteiro para derrubar conteúdo, não, a não ser que fosse caso muito grave. Mas não era o caso, gente, tá? Agora o Lula não, porque agora tá em pré-campanha, tá desesperado para se perpetuar no poder, não quer ser criticado, não quer ser exposto, não quer que exponham as próprias falas. Não tem como dizer que é mentira, né? Perdeu por que o ministro André Mendonça foi lá e deu essa derrota pro Lula, né? Ou seja, negou esse pedido do Lula, derrubou esse pedido do Lula. Porque tudo fala. O Lula falou. Então, contra fatos, não há argumentos. Não adianta o Lula espernear, chorar, se descabelar. Porque, além de falar, tá, gente? O Carlos Jordi mostrou as falas do Lula. E como que o Lula pode chegar lá pro André Mendonça no TSE e dizer: olha, divulgou fake news, eu não disse isso. Tá lá o Lula falando. Tudo que o Carlos Jordi denunciou, expôs, mostrou o Lula falando. Então, assim, gente, o Lula da Silva, deixa eu dizer aqui uma coisinha pra vocês. O seu desespero tem nome. Na verdade, tem 2 nomes. André Mendonça e Nunes Marques. Porque hoje, Lula, quem está lá na presidência do TSE, por exemplo, não é o Alexandre de Moraes. Lá no pleito eleitoral de 2022, né? Sempre quando você entrava com a açãozinha, grande maioria das vezes você tinha, né? Era bem favorável, né? Alexandre de Moraes. Só que agora a coisa mudou completamente. Esse ano é completamente diferente. Você não terá possível respaldo de Moraes no TSE. Agora quem tá lá é o Nunes Marques e o André Mendonça. Se sabe, com os dois a coisa é completamente diferente. Eles fazem o que tá na lei, o que determina a lei. Tanto é que já teve postagem aí do Sóstenes Cavalcante que foi tirada do ar. Por quê? Né? O ministro André Mendonça, através da lei, viu que, olha, isso aqui tem que ter prova, tem que ter isso aqui. O Sóstenes Cavalcante fez inclusive o Sóstenes Cavalcante ficou chateado com essa decisão do André Mendonça. Mas o André Mendonça tá ali, gente, para decidir, não é o que ele pensa, é o que tá na lei. Para desespero do Lula, é o André Mendonça mais uma vez, né? Meu Deus do céu, gente, tá? Lula deve estar desesperado. Eu acho que com essas 2 derrotas aqui, o Lula já percebeu que não vai ter vida fácil no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Lula já entendeu que não vai ter vida fácil no TSE. Não adianta ficar recorrendo ao TSE o tempo todo, igual ele fazia lá no ano de 2022.
Mudou. A coisa hoje foi uma reviravolta. O Lula tem que entender que hoje aconteceu uma reviravolta no TSE. Não tem mais Alexandre de Moraes lá. Meu Deus do céu, gente. O desespero deve estar realmente tomando conta do Lula. Falando em desespero do Lula, Lula vai ter mais um problema aqui com a justiça, gente, tá? O governador de Santa Catarina acusa Lula de xenofobia e aciona a PGR contra a petista. E olha que eu já vi, gente, muita gente sendo condenada por crime de xenofobia. Mas muita gente, por coisa muito menor, já foram condenadas. Então, o Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, partiu para cima do Lula, após mais falas desastrosas do Lula. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, acionou a PGR contra o presidente Lula do PT em reação a uma fala do presidente sobre os catarinenses, considerada xenofóbica pelo gestor estadual. Gente, por que será que o Lula tem tanta birra, né, do povo do Sul? Porque lá a grande maioria vota no Bolsonaro? Será que é por isso que ele tem essa birra com o pessoal do Sul? Na sexta-feira, o petista insinuou durante visita, né, Itajaí, que os catarinenses são racistas, que se consideram superiores a moradores de outros estados, e ainda citou não posso nem terminar aqui o restante, que é aquele cara que foi o responsável pelo genocídio, na Alemanha. Durante o discurso, na avaliação de Jorginho, a declaração ultrapassou o limite do debate político e atingiu diretamente a honra do povo catarinense. Segundo o governador Jorginho, aliado do Bolsonaro, abre aspas, uma coisa é o presidente me criticar, ouvir a Santa Catarina dizer coisas que não condizem com a realidade, né? Isso faz parte do debate político e nós respondemos por fatos. Outra coisa muito diferente é chamar o povo catarinense de racista. Isso é criminoso, preconceituoso, e ele precisa responder por isso. Disse o governador que acionou a PGR, tá, para enquadrar Lula no crime de xenofobia, gente. O governador perdeu a paciência com o Lula, gente, tá? Partiu para cima e acionou aí a justiça.